Olá, muito boa tarde a todas e a todos. Mais uma vez, estamos no nosso quinto e último dia da semana da Sociologia. Hoje nós estaremos aqui com o preletor convidado Miguel de Barros, que já está cá conosco na sala. Vamos aqui também já pedir que ligue o seu microfone. Os meus olhos cada vez pior. Eu não encontro. Está aqui. Está aqui. Miguel estava ali a pedir que ligue o microfone. Eh, a qualquer momento já deve ter recebido aí uma notificação a pedir para ligar o microfone, poderá ligar a qualquer instante. Enquanto isso, eu vou começar a fazer a apresentação do nosso preletor convidado. Eh, Pronto. É só confirmar se está a receber o pedido para ativar ali o microfone. É bem provável que esteja e já tenha recebido. Mas as tecnologias me tramam. Tramam-nos a todos. E o Miguel está aí. Um amigo pode também deixar aqui alguma mensagem se tiver com alguma dificuldade em ligar o microfone. Eu, se calhar é melhor resolvermos primeiro isto antes de avançar. Opa, escrever aqui. Ok. Pronto. Eu vou fazendo a apresentação da mesma. Eh, Então, o nosso preletor, Miguel de Barros, é sociólogo guineense da, da Guiné-Bissau, é pesquisador, autor e ativista, é coordenador da célula de pesquisa em História, Antropologia e Sociologia do Centro de Estudos Sociais Amílcar Cabral, mais conhecido por CESAC. Este centro está mesmo na Guiné-Bissau, do qual é cofundador. É investigador no Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa, ou SEI, isto é, do ISCTE, em Lisboa, Portugal. Também é investigador em centros de estudo no Chile, Brasil e Senegal. Reside e nos falará a partir da Guiné-Bissau, onde dedica muita da sua pesquisa, mas também tem intervenções em vários países africanos, inclusive também em Angola, onde esteve ainda recentemente a, a participar em fórum acadêmico. Miguel, ah, eu ainda não consegui ligar o seu microfone. Se calhar eu vou ligar aqui do WhatsApp. Eu não vou tenho sido ligar aqui do WhatsApp para poder compreender o que se passa. Isto, será que não, o Miguel não atende e também aqui, eu agora fiquei em dúvida se nos está a ouvir sequer. Peço desculpa por essa demora aqui. Vamos aguardar alguns instantes. Estivemos há pouco a falar da questão das classificações, de quem é o sociólogo, se formado pelo ICET também é sociólogo, ou
sou especialista em pedagogo e o tema da, o que não tem, vá lá, não é exatamente assim, mas o tema do nosso convidado para hoje é exatamente a produção do conhecimento nas ciências sociais em contextos africanos. E lá está, contextos africanos também envolve Angola, então, quem sabe quem sabe também o nosso professor falará um pouquinho sobre o ensino das ciências sociais em Angola, de forma mais concreta, o que nos interessa, mas claro, aqui também temos um grande interesse que saber como é que está esta questão da produção do conhecimento no contexto africano, em vários países, porque sempre nos enriquece, estamos sempre a saber de como estão os outros países a trabalhar, a desenvolver, a produzir. Ora, liguei, não, que não é ainda o Miguel que dá o feedback. Vamos lá ver outra vez, insistir aqui na ligação. Eu, parece que agora sim. Parece que agora. Oh, hum, não. Eu vou meter até no pausa aqui a gravação. Vamos começar, né? Mas não sei o que é que se passa com a câmara. Estou a tentar ligar, mas não. Aqui tem uma forma de pedirmos para ligar. Deixa cá ver se. Não, é que não aparece. É que aqui nem aparece. Ou seja, aparece sem câmara conectada. Estranho. Uh, Ah, Pois, enquanto não tens aqui a câmara associada. Não. Uh, É assim, quando entrei estava tudo desativado, ativei, não. mas não está-me a dar a câmara. Estou com medo de pedir para saíres e para voltar a entrar. Posso tentar fazer, sem problemas. Está bem, vamos tentar, vamos arriscar. Porque depois fica secante não ter a câmara. Pois. Está bem. É, Tentei sair e entrar. Mais delongas. Sem perdermos tempo, vou passar a palavra. Eu não sei se conseguiu ouvir, eu já fiz a apresentação de si aqui, já falei um pouquinho e já estive também a apresentar o único livro teu que tenho. Então estive aqui também a apresentar, a falar um pouquinho sobre ele e eu a sugerir. tenho, tenho mais 7. Pô, só tenho este, então pronto, falta meter seis. Falta meter os sete. Com esse faz oito. Pronto. É, tenho mais Então, 7, tenho sobre as políticas públicas de saúde aqui na Guiné-Bissau, tenho sobre a questão dos mídia e os direitos humanos nos PALOP, também tenho sobre a música rap, ah, no contexto americano e africano, ah, há também sobre a segurança alimentar e nutricional na Guiné-Bissau. Há outros sobre as pessoas com deficiência, aqui na Guiné-Bissau, microfinanças, a economia não formal e mecanismos de geração de renda. E agora estou a preparar um ligado à governança de territórios sustentáveis, só mais gestão das áreas protegidas e dos parques naturais a regime comunitário. Enfim, depois há várias outras colaborações, livros, por exemplo, saiu ainda no mês passado, e está a ser lançado neste momento no Brasil, ora, o terceiro volume de Tecendo Redes Antirracistas, que estamos a trabalhar desde a questão da soberania intelectual até a rupturas epistemológicas no estudo sobre racismo, a partir de concepções do sul global, né? Participa o Rei de Lima, de Cabo Verde, o Anderson Flor, da Universidade de Brasília. Então, já vamos no terceiro volume, né? Então, que é outra parte do trabalho colaboracionista mais interessante. E também há um livro que saiu no fim do ano passado, coordenado por mim, por Luca Bussotti, sobre as transições violentas em África, golpe de Estado, manipulações constitucionais e terrorismo no contexto africano, né?
é um livro de Routledge e está também disponível no Amazon. Muito bem. Enfim, Então, vamos atrás destes livros e depois, no final, pode também falar se alguns deles estão disponíveis em Luanda. E teríamos todo o gosto em adquirir. ainda não, ainda não. O único que deve estar disponível em Luanda é um trabalho onde participa o Gilson Lázaro, que acredito que é professor na Universidade Agostinho Neto, que é sobre mídia e direitos humanos nos PALOP, que faz estudos comparativos entre Angola, Cabo Verde, Moçambique e Guiné-Bissau, com exceção de São Tomé, que nós não conseguimos encontrar paralelismo para esse trabalho. Mas esse livro, em princípio, deve existir. Mas depois eu confirmo com o Codesria, que Ótimo. tinha a responsabilidade de fazer a sua distribuição em Angola. Tá bem, tá bem. Olha, o meu papel aqui é mais de moderador e aqui ajudar nas questões técnicas, então eu passo-te a palavra. Esteja à vontade para gerir da melhor maneira que achares. Ah, falar aqui, só relembrar o tema, Miguel vai nos falar sobre produção do conhecimento nas ciências sociais em contextos africanos. Muito obrigado pela sua disponibilidade, desde já. Volta. Obrigado, Cédric. É um prazer enorme estar contigo e ao mesmo tempo. E peço a todo mundo para tratar-me por tu, assim a coisa é mais fácil. Ah, mas também agradecer a todas as pessoas que têm a amabilidade de estar aqui, ah, ah, colegas, vejo também pessoas amigas, conterrâneas, embora não estejam na Guiné-Bissau, mas partilharam uma fase importante também na minha vida, aqui nos estudos. E agradeço a vossa presença. Eu, quando tive o convite do Cédric, estava na dúvida se iríamos falar sobre as questões da juventude, porque pensamos num público mais jovem, também porque tenho estudado muito o movimento juvenil aqui na Guiné-Bissau. Aliás, o meu trabalho de conclusão do curso foi sobre associativismo e processos de integração dos jovens da Guiné-Bissau. A partir daí estudei jovens tanto na perspectiva política, económica, cultural e dos novos movimentos sociais. E por isso achei que poderia partilhar alguma coisa, mas depois concluímos que havia já tema sobre essas questões e procuramos, como é a última sessão desse ciclo, trazer um bocado aquilo que são os obstáculos, desafios e oportunidades para a produção do conhecimento no contexto africano. Isto também porque tenho tido um percurso desde 2008 no CODESRIA. CODESRIA é o Conselho de Desenvolvimento de Pesquisa e Ciências Sociais em África. É o maior think tank das ciências sociais na África subsaariana, que tem mobilizado vários países, vários continentes, e também, sobretudo, os investigadores pan-africanistas em torno de duas questões fundamentais. Em primeiro lugar, na questão da liberdade do pensamento, liberdade académica, e também em relação à independência das academias na produção do conhecimento. Então, a questão da liberdade do pensamento e a independência na produção do conhecimento são duas linhas fortes de Corazaria e têm influenciado várias estruturas ao nível das universidades e centros de pesquisa, mas também orientado, sobretudo, os investigadores em África e as instituições de ensino superior em África para uma endogenização do pensamento africano ao nível cultural e também em termos científicos. E tem vários projetos que vão desde universidades até institutos de pesquisa local comparada multinacional, mas também tem linhas de investigação sobre, por exemplo, a governança das instituições e a própria liberdade académica. Eu fui, durante 4 anos, membro da equipa e relator das questões ligadas à liberdade académica e à produção do conhecimento em África. Então, é um bocado essas preocupações que achei interessante aqui partilhar com a nova geração de académicos angolanos, em particular, e todos aqueles que juntam a nós. Para dizer que a minha intervenção vai ser em 5 eixos. Primeiro eixo, olhando muito para as questões de cariz mais teórico, sobre a questão do lugar da ciência, produção do conhecimento.
depois trazer aquilo que é hoje a infraestrutura institucional dos contextos africanos que lidam com as questões do ensino superior, olhar depois para as questões que nos mobilizam para uma necessidade de ruptura epistemológica, entendendo o percurso daquilo que são estas instituições, e depois tentar ver qual é o estado atual das instituições de ensino superior e de investigação científica em África, no domínio das ciências sociais, e no fim discutir um bocado aquilo, para mim, aquilo que são as condições necessárias para uma espécie de estruturação e quer das instituições acadêmicas, mas também daquilo que seria uma espécie de base de produção estrutural para a renovação daquilo que hoje são as novas teorizações e conceptualizações sobre as ciências sociais em África. Bom, posto isso, vou concentrar mais nesses últimos 2 pontos do que nos 3 primeiros, porque também ali é que acho que há mais elementos para o debate que nos mobiliza para olhar para o futuro e não estar vinculados só com aquilo que é o passado. Relativamente à questão do conhecimento científico, foram criados vários mitos que a África não produz ciência, não produz conhecimento, mas ao mesmo tempo esses mitos não conseguiram superar a África como o laboratório do conhecimento. Então, esse paradoxo alimentou muitas questões que levaram ao enviesamento daquilo que é a produção de conhecimento dos africanos, do continente e das suas instituições, e que foram bastante agravadas ainda pela própria colonização, e que teve um caráter instrumental e essencialista na produção do conhecimento, e ao mesmo tempo ignorou os autores africanos, ignorou os cientistas africanos, permitindo com que aquilo que se produziu e aquilo que se consome sobre a África não é um conhecimento endógeno africano, é um conhecimento sobre a África a partir de matriz colonial, muito mitificado, muito preconceituoso e também com categorizações que levaram, de algum modo, à subalternização de saberes, de percepções, mas também de cosmovisão daquilo que os africanos conseguiram produzir, tanto no domínio das ciências da terra e da vida, como, por exemplo, no campo da agricultura, como no domínio das ciências exatas, em relação à matemática, física, química, mas, sobretudo, no domínio das ciências sociais, onde as filosofias africanas, onde, por exemplo, as sociologias africanas, onde, por exemplo, a própria psicologia africana não foi tida em conta, mas criou-se uma superestrutura no qual assambarcou aquilo que poderia ser a visão, a perspectiva dos africanos sobre os seus próprios contextos. Essas questões foram feitas, sobretudo, a partir de expedições que alguns centros que tinham missão de colonização e de evangelização tiveram em África, acabaram por criar um mito duplo entre aquilo que a dogma religiosa acabou por cristalizar sobre o conhecimento sobre os africanos, não dos africanos, e isso norteou também as primeiras universidades que surgiram no contexto da própria colonização, né? Quando se vê as universidades mais antigas do continente, elas não estavam orientadas para aquilo que era nem a filosofia, a economia, os estudos da arte, das religiosidades, matemática, da própria sociedade onde se inseriam, mas eram mais recipientes daquilo que eram os pensamentos dos ocidentais sobre a África, que produziam compreensões muito deturpadas em relação ao continente, que depois eram depositadas para o consumo a nível local. Então, isso cria vários enviesamentos de olhares, várias compreensões também de processos, e isso acaba por ter um impacto enorme em termos daquilo que são formas de pensar instituições, formas de pensar a economia, inclusive também formas de governar o próprio contexto, né? Aliás, essa questão não só foi tão paradoxal como agora, por exemplo, vê-se que algumas lideranças africanas não buscam legitimidade a partir do dentro, buscam legitimidade exatamente a partir de instituições exógenas, FMI e Banco Mundial. Esse pensamento não é um pensamento de agora, é exatamente pela inculcação daquilo que as instituições, tanto acadêmicas como religiosas,
fizeram durante o período de colonização e criaram uma espécie de cultura como forma de legitimidade daquilo que é o conhecimento produzido a partir do Ocidente. Mas, ao mesmo tempo que nós vemos essa dinâmica, podemos compreender também que os primeiros anos das nossas independências não levou a uma estruturação, por exemplo, das academias, não levou a um pensar das universidades, não levou a uma criação de instituições fortes que pudessem permitir também uma ruptura epistemológica e conceptual que pudesse levar, de algum modo, à criação de uma nova narrativa fundada na cientificidade dos dados e, ao mesmo tempo, numa cultura institucional capaz de trazer a identidade desses países, as ideologias associadas a essas identidades e, ao mesmo tempo, produzir isso enquanto elemento também que se baseia na capacidade de trabalhar de uma forma mais abrangente todo o conceito da universidade. Isso quer dizer que as nossas universidades surgiram enquanto entidades difusoras do conhecimento e não como produtoras do conhecimento. A partir do momento que as nossas universidades são difusoras do conhecimento, foram criadas 100 centros de investigação, foram criados 100 linhas de investigação, foram criados 100 investigadores, mas sobretudo com um corpo docente que tinha que dar aula, tinha que formar as pessoas, mas nunca gerar a própria informação, o próprio conhecimento e ter patente sobre esse conhecimento como forma de demonstrar não só a legitimidade do saber, mas também, por outro lado, aquilo que seria a efetividade do próprio saber. Então, essa herança faz com que até hoje, por exemplo, em África, nós temos universidades que não têm centros de investigação, nós temos universidades que, mesmo que fazem mestrados, não têm laboratórios de investigação especializados nessa matéria, e, ao mesmo tempo, temos universidades que não têm bibliotecas especializadas sobre áreas que produzem especialização. E, ao mesmo tempo, não têm revistas especializadas também que comprovam o conhecimento que essas instituições têm. Então, isso nos leva à questão central. Qual é o lugar das universidades e dos institutos de pesquisa em África? De que forma é que os seus conhecimentos legitimam processos epistemológicos e científicos capazes de nos dar autoridade e reconhecimento relativamente ao saber que nós disseminamos? Isso coloca também uma outra questão importante. Se é verdade que as universidades são espaços de produção do conhecimento, como é que o conhecimento não produzido nas nossas universidades acaba por dar capacidade às universidades para gerarem conhecimento através de qualificação de talentos humanos? Portanto, as duas questões não nos parecem que são questões meramente de oratura. Não, as duas questões são legítimas, porque para que um conhecimento científico, pelo menos, seja válido, tem que ser também avaliado por instituições científicas. Essas instituições científicas têm que ter não só a dimensão de letiva, de cursos e tal, mas devem ter, por um lado, a dimensão científica, ou seja, o ônus que dá a cientificidade desse saber, o que significa capacidade de pesquisa, de produção de conhecimento, mas também capacidade de publicação desses conhecimentos em revistas científicas reconhecidas internacionalmente pelas instituições que fazem essa acreditação. E, por outro lado, também ter a capacidade, por exemplo, de ter atividade de extensão que permite mostrar o seu vínculo com a comunidade, não só na perspectiva da assistência, prestação de serviço, mas de como é que os saberes locais, comunitários também, são incorporados dentro da própria academia para a produção de novos conhecimentos. Então, do ponto de vista conceptual, as nossas universidades têm essa fragilidade. E vejo, por exemplo, no caso guinense, no caso angolano, essa fragilidade é tão premente que nós temos, por exemplo, professores que durante todo o ano letivo não têm nenhuma publicação de pesquisa científica numa revista científica internacional. Mas para a renovação, por exemplo, do vínculo laboral de um cientista dentro de uma instituição acadêmica, para além das horas letivas que tem que ter de aula dentro da sala de aula,
Essas pessoas também devem ter número de publicações em revistas científicas que demonstram que estão atualizados com o conhecimento que disseminam, através da capacidade de produção. Mas também há outros elementos ainda, por exemplo, conferências internacionais, programas de mobilidade. As nossas instituições ainda não estão dentro dessa dimensão para, por exemplo, produzir elementos de avaliação da capacidade dos seus atores mediante esses parâmetros de cientificidade. Então, a produção do conhecimento é um elemento estrutural que, na sua ausência, nós não estamos a fazer a universidade, nós estamos a fazer a mercantilização da academia. E no fim da minha explanação, vou trazer algumas referências bibliográficas que podem suportar essa tese. Então, a partir dos anos 70 para cá, e no nosso caso, no caso dos países africanos de língua oficial portuguesa, o acesso à universidade é tardio, com exceção, por exemplo, de Moçambique, que é muito mais antigo. Mesmo assim, as instituições não conseguiram evidenciar todas as dimensões daquilo que seriam a capacidade de efetivar o seu próprio saber e a sua própria legitimidade. Então, alguns teóricos, como por exemplo Mandani, como por exemplo Claude Aquet, defendem que era necessário uma ruptura tanto epistemológica como ideológica, para garantir, por um lado, aquilo que seria tal a liberdade acadêmica, mas ao mesmo tempo a independência na produção do conhecimento. Porque os conceitos como o terceiro mundo são ocidentais, os programas como a luta contra a pobreza são ocidentais, mas também o que é que nós produzimos? A partir do momento que nós não estamos dentro desse debate ideológico e epistemológico, nós perdemos a oportunidade e a capacidade de trazer narrativas disruptivas que nos ajudam a trazer uma abordagem que nos coloca enquanto centro de produção do conhecimento. Então, a ausência de um pensamento endógeno das universidades africanas, ou a sua fraqueza, levou, por um lado, que os condicionalismos na produção do conhecimento fizessem das universidades e das academias africanas, sobretudo enquanto entidades difusoras do saber e não produtoras do saber. Esse elemento é muito claro, por exemplo, quando olhamos para os dados existentes em termos de publicações. Aquilo que se viu ao longo dos anos, só um momento. Obrigado, desculpa lá. Como estava a dizer, aquilo que se viu como produção do conhecimento, sem comparar, por exemplo, a América e a Europa Ocidental, mas se nós compararmos, por exemplo, a América Latina e Caraíbas, ou então Sudeste Asiático, vamos notar que nos últimos 10 anos, por exemplo, todo o continente africano não produziu mais de 5.000 artigos em termos de publicações em revistas científicas acreditadas pelo sistema internacional. Mas se formos olhar, por exemplo, para a América Latina e Caraíbas, encontramos mais de 14.000 artigos científicos na área das ciências sociais. E quando vamos ao Sudeste Asiático, podemos encontrar mais de 15.000 artigos por ano em revistas científicas internacionais. O que significa que a África
está a produzir 3 vezes menos daquilo que seria a sua capacidade e, ao mesmo tempo, para estar no mesmo padrão de comparação com, por exemplo, o continente asiático ou então com o continente americano, em particular a América do Sul. Agora, se vamos ver esses dados, o que é que acontece? Há 4 países que estão a produzir 85% da produção do conhecimento africano, que é o Egito, a África do Sul, Nigéria e Quênia. Como é que nós podemos mudar de paradigma se nós não somos produtores do conhecimento que queremos que seja algo efetivo? Portanto, isso coloca em causa a nossa capacidade de existência, mas também o fundamento da nossa produção. Por exemplo, vamos olhar para as currículas. Dentro das universidades angolanas, qual é o número de artigos científicos dos professores africanos e dos professores angolanos que estão dentro do programa dos cursos? Ao nível, por exemplo, da sociologia. Quais são os artigos científicos dos sociólogos angolanos produzidos em Angola, sobre Angola, que estão dentro do curso de sociologia? Como é que esses artigos estruturam o pensamento ideológico e a cientificidade da Escola de Sociologia em Angola? Essa é a questão que está em causa. É que nós não podemos arrogar paradigmas ou mudança de paradigmas quando nós não estamos na base da produção do conhecimento. Os cursos, por exemplo, que estão montados devem estar dentro de uma estrutura que tem uma coordenação pedagógica e a coordenação científica. Tem equipas de investigação, tem grupos de trabalho, tem, por exemplo, possibilidades de tutoria de jovens investigadores. Os jovens investigadores são integrados dentro do programa de pesquisa das revistas que existem nas universidades. São questões que ficam. Mas a maior parte das vezes nós não encontramos esses elementos. A única coisa que encontramos é que há mais instituições privadas dentro de uma lógica de marketplace e que vendem certificados do que instituições que estão vocacionadas para investigação fundamental e não para consultoria e para a produção do conhecimento que é utilizado tanto na aprendizagem dentro da academia, mas também para a influência de políticas públicas ao nível dos nossos países. Então, o que se fala neste momento é que há toda uma necessidade de superação. Há uma necessidade de superação que deve nos levar, em primeiro lugar, à capacidade de criação de instituições vocacionadas para a pesquisa, criação de instituições que permitem desenhar toda uma infraestrutura capaz de alojar o campus acadêmicos, que começa da residência dos estudantes, laboratórios de investigação, grupos de pesquisa, bibliotecas, bolsas de pesquisa, tanto para os professores como para os investigadores associados e alunos em final do curso, mas também olhar, por exemplo, para a endogenização curricular de como é que nós vamos basear a nossa capacidade de produção do conhecimento para trazer as nossas realidades a partir da matriz que nós vivemos como elemento de estudo das nossas universidades. Também olhar, por exemplo, para a questão de como é que o diálogo das ciências sociais se faz no contexto universitário, no contexto intra-universitário, no contexto também dos países que fazem parte da mesma comunidade, da SADC, depois com outros blocos, como CDAO, ou, por exemplo, os países do Magreb, ou com outros continentes em termos de estudos multinacionais. Olhar também a mobilidade dos professores, dos investigadores, dentro do contexto das universidades angolanas, dentro do contexto das universidades na sub-região e no próprio contexto africano, para a partir daí termos a capacidade de reconceptualizar aquilo que é a missão da própria academia. Então, quando nós chegamos a essa fase de reconceptualização, nós estaremos a trabalhar as ciências sociais e a investigação em particular enquanto um instrumento da transformação social dos nossos países. Enquanto nós não estamos nessa dimensão, as universidades, em particular as ciências sociais, estão ainda na condição de reprodução do mito sobre os nossos países e não numa produção que seja endógena, seja holística e capaz de produzir competências que nos permitam dialogar com o nosso contexto, mas, acima de tudo, influenciar as opções políticas para que essas opções possam dialogar num contexto, em primeiro lugar, do sul global e depois no confronto entre o sul global e o norte global. Então, aquilo que hoje, pelo menos, o movimento no qual nós estamos vinculados
quer trazer a estrutura da universidade enquanto um corpo com associações de profissionais, mas também o movimento social que trabalha em rede para a promoção tanto do bem-estar em termos da sociedade, mas do fundamento da própria investigação na universidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Miguel, por essa sua apresentação. Nós agora vamos entrar, e ainda temos aqui algum tempo para podermos entrar no momento de interação com perguntas e respostas. Comentários, também há muitos. Ainda não foram colocados aqui comentários e por isso vamos aqui abrir já então a fase de inscrições. Quem puder, levante ali a mão e vamos ligar o seu microfone, ou então quem quiser poderá escrever aqui no chat e vamos ler para que todos possamos então aqui saber. Olha, já o Domingos tem o seu microfone ligado. Domingos, eu vou pedir aqui, ligue. O tema online, melhor é isto. O tema online, já pedi que ligue o seu microfone para fazer a sua intervenção. Domingos, o microfone, basta ligar. Sim, muito boa noite a todos, a todas e a todos. Não sei se me ouvem em condições. Muito bem. Ok, é sempre um prazer e devemos aqui agradecer a Elivulo por esse webinar que vai realizando. E eu reitero e reiterarei sempre que tiver vida que questões sociais e, sobretudo, ligados à educação devem ser pensados todo momento. Ou seja, do meu ponto de vista, a educação deve ser pensada em todo momento da nossa vida, em todo momento que nos levantarmos. Vamos pensar em educação, que é para podermos ultrapassar os males que nos enfermam. Em segundo lugar, quero aqui parabenizar ao nosso preletor, Miguel de Barros, não sei se estou em erro, é mesmo esse o nome, É assim mesmo. e agradecer também por ser um irmão, refiro-me àquilo que é a nossa língua, os laços que nos unem, e dizer que eu ando solidário com os meus irmãos guineenses, sobretudo das dificuldades que vão ultrapassando ou vivendo do ponto de vista político. Espero que um dia só Deus talvez para operar a consciência dos nossos políticos e nos darem então a tranquilidade. Sem mais rodeio, quero parabenizá-lo a forma como pode apresentar os temas. E eu quero aqui trazer que tudo quanto falou nosso preletor é a nossa realidade, sobretudo a mercantilização daquilo que é o ensino superior. E não é só em Angola, acredito que também em muitos países da África e nós aqui da área subsaariana vamos vivendo essa realidade. Mas quero aqui trazer, por exemplo, a questão da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, onde faz parte a África do Sul. A África do Sul faz parte desta organização e prevê-se que esses países que estão filiados nessa organização, eles têm o currículo como algo de Estado, né? Ou seja, o currículo está em primeiro lugar, ultrapassa tudo quanto aquilo são ideias dos governantes, ou seja, o currículo é algo de país. E acredito que se assim for, nós ainda estaremos em melhores condições, porque o que tem se verificado é que questões políticas, ou seja, partidos de situações do ponto de vista político vão intrometer-se naquela área de ensino, nas áreas de ensino. E aqui em Angola também isso não é mentira, é realidade, onde, se bem que o Estado vai traçar, ou seja, os governos traçam essas políticas e não seria ideal que eles intrometessem, ou seja, pudessem vir como se fossem os conhecedores de tudo para poderem guiar aquilo que é a academia. A academia é um mundo
mundo muito distante daquilo que é a política partidária, refiro-me a isso. Então é importante revermos essa situação, ou seja, o currículo deve permanecer como algo de Estado. E relativamente às nossas instituições, eu gostaria talvez de fazer essa pergunta ao preletor: o que devemos fazer? O que devemos fazer para mudarmos essa realidade? Para não sermos ultrapassados. E muito bem no princípio dissestes que o Ocidente vem e manda em nós. Então nós seguir aquele espírito do Leopoldo Segnon, os próprios Eduardo Mondlane, vamos falar Samora Machel, o próprio nosso amigo guineense, o professor Amílcar Cabral, quer dizer, trazer esse espírito de panafricanismo, né? Como resgatar isso para podermos nos superar. Muito obrigado e peço desculpa por talvez ter sido longo. Obrigado, Domingos. Miguel, como que quer fazer? Responde já ou junta algumas questões? Ah, ok. Depois, ótimo. Então, vamos passar aqui para o César. César, por favor, tenha a palavra. Vamos desligar o microfone. Ok. Ok, muito boa noite. Primeiro eu queria parabenizar o nosso preleitor pela brevidade, uma brevidade que nos vai dar a oportunidade de intervirmos, e isso é muito bom. Eu não sei se o Cedric me permite, mas eu gostava de apresentar um livro do professor Elísio Macamo, que tem uma frase que eu gostaria de ler. Pode Cedric, apresentar o só título? a capa do livro do professor Esteja à Elísio. vontade. Exato. Pode apresentar. Esse livro aqui é muito interessante, é do professor moçambicano Elísio Macamo, sociólogo muito conhecido. Análise social para Apresente leigos. novamente, por favor. Ok. Este, Ok. espero que esteja. Tem ali um filtro que não permite ver bem, mas está bem. Então, análise social. Ok. Para leigos. Parece que é Ótimo. o último livro dele. Obrigado. E na introdução há um texto que diz assim: se um engenheiro fabricar mal a viatura automóvel, ele não pode culpar os motoristas se estes tiverem dificuldades em a conduzir. Se o sistema político for disfuncional, o problema não pode estar nas pessoas, mas sim naqueles que têm a responsabilidade de o tornar funcional para as pessoas. Os que têm a responsabilidade de tornar o sistema de educação, por exemplo, funcional, são essencialmente os políticos. E quando os políticos não fazem isso, e nós responsabilizarmos, por exemplo, os nossos investigadores, não será que estaríamos a ser um pouco injustos? Só para ter uma ideia, aqui no nosso país, é que há 3 ou 4 dias, não, há algumas semanas, passou uma informação na TV Zimbo de que mais de 2.000 escolas privadas, né, são ilegais nesse país. Mais de 2.000 escolas privadas nesse país, tanto ensino médio para baixo, né, são ilegais nesse país. Se o alicerce é essencialmente a escola, as escolas são as escolas do nível baixo, são ilegais, como é que nós vamos ter professores de ensino superior que vão escrever artigos científicos em revistas internacionais? No nosso país temos cerca de 100 instituições de ensino superior. Destas, 70% são privadas. O nosso país é essencialmente pobre. Como é que nós vamos ter pessoas que vão escrever artigos em revistas internacionais? Será que nós estaríamos a responsabilizar muito o investigador? Claro, ele não é uma vítima, ele tem que crescer, tem que investir no seu capital cultural e tudo mais. Mas não será que estaríamos a meter uma cruz muito pesada para ele, já que aqueles que têm a responsabilidade de tornar o sistema funcional não têm essa intenção, não, quase que talvez é como dizia o Taylor Gatto, né? A sua obra muito interessante, Emborrecimento Programado. Parece que o objetivo é esse, é mesmo emborrecer as pessoas. Quer dizer, não há mecanismos. Quer dizer, estabelece-se princípios para que as pessoas estejam emborrecidas, não para que cresçam. Então, não se criou esses mecanismos todos. Não será que estaríamos a responsabilizar muito os nossos investigadores?
uma ação concreta. Ah, Bartolomeu Papo, nosso orador aqui do segundo dia, por favor, ligue o seu microfone. Já está ali o sinal para ligar. Ótimo. Boa noite a todos os colegas, boa noite ao nosso ilustre preletor. Eu gostaria muito rapidamente fazer um comentário, começando por concordar com a abordagem feita pelo nosso preleitor. É lamentável, não é, o estado em que boa parte das nossas instituições de ensino superior, particularmente em Angola, se encontram. Tal como disse, nós temos instituições que, infelizmente, nenhuma biblioteca em condições têm, não têm centros de investigação científica, é uma realidade. E tudo isso leva-nos a concordar que o mais importante para estas instituições é a mercadorização do ensino, ou seja, o mercado do ensino superior transformou-se num mercado bastante lucrativo. Lucrativo aqui do ponto de vista mesmo econômico, ou seja, há indivíduos a enriquecerem-se em função da venda do conhecimento nestas instituições. E a pergunta que fica é, de quem são as instituições que nós temos em Angola? Não falaríamos apenas de instituições privadas, porque mesmo as instituições públicas, boa parte delas apresentam grandes dificuldades, né? Mas ao nosso preleitor, uma questão. Preocupa-me particularmente o facto de verificar uma certa tendência de eliminação do curso de Sociologia em algumas instituições do ensino superior em Angola. Não sei se esta realidade está a acontecer um pouco pelo continente africano, mas há uma certa tendência de afastamento do curso de Sociologia e até de outros cursos ligados às ciências sociais. Como vê esta questão? Qual é a reflexão que pode fazer em torno da descontinuidade de cursos ligados às ciências sociais e aqui em troca ou dando primazia aos cursos de saúde ligados às engenharias? Hoje, em Angola, ganha-se a moda de que os cursos mais importantes são os cursos técnicos, há mais valorização dos cursos de engenharias e outros, e os cursos de ciências sociais, um pouco assim de forma macro, têm sido, de alguma forma, descartados. Isto não constitui algum perigo para a nossa sociedade, para a nossa forma mesmo até de pensar? Bom, apenas uma questão. Gostaria que eu fizesse alguma reflexão em torno disto. Muito obrigado. Obrigado, Bartolomeu. Obrigado. Cédric, acho que vou responder porque tenho 3 intervenções mais 2 perguntas que vieram no chat. Exatamente. Então, queres que eu leia as primeiras questões do chat para todos ouvirmos? As questões do chat, uma tem a ver com a questão da Ana, minha amiga, Ana Souza, no Brasil, que fala muito sobre a questão de como é que está a configurar o mercado de trabalho para a admissão dos novos ingressos, as pessoas recém-formadas, que é uma questão fundamental, sobretudo as pessoas formadas na área das ciências sociais. Depois temos a questão do Pedro, que fala da questão da mercantilização, e como é que, se não é mais uma partidarização das instituições que leva um bocado a isso. E também ainda temos do Abel Pimenta, que fala, por exemplo, da questão do papel das instituições acadêmicas africanas no fomento da promoção e disseminação do conhecimento e quais os principais desafios. As questões estão todas interligadas, né? Não vou responder individualizando as respostas, né? Vou dar uma questão mais geral. Mas eu começo por questões políticas. Quando nós vamos buscar a referência das universidades ou como estruturar universidades, eu sugiro que nós busquemos experiências africanas.
e temos boas experiências africanas. Na África Ocidental temos o Senegal, o Cheikh Anta Diop, a Universidade Cheikh Anta Diop é um modelo, ok? Na África Austral há várias, ok? Desde a África do Sul, a vir, por exemplo, por Quênia, Namíbia, há experiências muito interessantes de processos que levaram à emancipação das universidades. O que quero dizer é, por exemplo, os políticos definem as políticas públicas, mas as políticas públicas são influenciadas. Se olharmos o percurso, por exemplo, do Cheikh Anta Diop, do Joseph Kizerbo, eles são eminentemente acadêmicos, mas souberam construir movimentos sociais que lutaram, quer para a liberdade acadêmica, como também para a própria produção de conhecimento dentro da universidade e pela cientificidade das instituições acadêmicas. Não são os políticos que vão estruturar a universidade, são os acadêmicos engajados que vão criar competências, capacidades e seriedade na forma como as universidades se comportam e como relacionam com o político. Felizmente, a legislação dos nossos países dá-nos possibilidade de elaborar, por exemplo, anteprojetos de lei, e isso pode influenciar a sociedade. Hoje é um mecanismo que está a ser utilizado e funciona, como, por exemplo, em Cabo Verde, como, por exemplo, aqui, para criar políticas públicas que favoreçam o academicismo, desde bolsa de estudos, criação de campo para estudantes, bolsa de investigação, criação de laboratórios, bibliotecas, programas de mobilidade. Não são políticos que vão criar isso, são propostas de quem faz isso, de quem sabe isso, que vai fazer depois com que isso entre não só dentro da pauta acadêmica, mas como uma preocupação da própria sociedade. Então, essa é uma luta, é por isso que eu falei no fim. Não falei só nas associações profissionais, associação de sociólogos, de antropólogos, de economistas, mas num movimento social acadêmico que se organiza e luta para a defesa dos valores da academia e da produção científica. Angola, infelizmente, não tem movimento social acadêmico. Angola tem organizações de profissionais dentro da academia, mas ainda não construiu um movimento social de académicos para a valorização e efetividade da própria ciência no contexto das produções das instituições acadêmicas. E é um trabalho que tem que ser feito. Cheikh Anta Diop fez esse no Senegal, José Kizerbo fez isso na Burkina Faso, Tandika Bakandaroire fez isso, o Amba Diamba fez isso, Mamour Mandani fez isso. Portanto, nós temos que, na Tanzânia, desculpa, nós temos que ser capazes de vir com essa lógica que permite essa construção. Na Guiné-Bissau, o Carlos Lopes fez isso, com a criação de INEP, o Carlos Cardoso está a continuar isso. Toda uma luta para a afirmação da ciência a partir de critérios de cientificidade e não da política. Agora, eu não aceito de que nós somos pobres e temos 70% de universidades privadas. Há disponibilidade para pagar a universidade. Então, se há disponibilidade para pagar a universidade, tem que haver disponibilidade para lutar para que as universidades tenham um cabimento dentro da proposta da construção da própria ciência. É isso também que falta no contexto angolano e que será necessário um amplo debate público para colocar a questão da ciência dentro da agenda política. E claro que, mesmo que nós não tenhamos alguma capacidade de influenciar as universidades privadas, as públicas existem. Nós temos ainda maior responsabilidade, as universidades públicas têm maior responsabilidade também, para se constituírem enquanto entidades de domínio público, que garantam a equidade, acesso e a justiça social para todos aqueles que querem, de facto, ter conhecimento como elemento que o Estado deve garantir o direito de acesso e, ao mesmo tempo, de acesso ao mercado. E, nesse caso particular, acesso ao mercado, o que falta dos nossos países são políticas, estratégias de emprego. Se Angola tem, por exemplo, o petróleo como o seu maior produto de renda, mas, ao mesmo tempo, está com uma situação de produção e exportação, isso significa que Angola tinha que definir, num contexto de 10, 20, 30 anos, ter um conjunto de talentos humanos qualificados para ter não só a autonomia, mas a soberania da governança do setor do petróleo. Se Angola, por exemplo, tem a ambição nos próximos anos de diversificação da sua economia através do investimento na agricultura e na transformação dos produtos da biodiversidade, Angola tem que qualificar pessoas nesse domínio, tem que qualificar pessoas com especialização nesse domínio, tem que estruturar instituições nesse domínio, inclusive e principalmente instituições de pesquisa. É esse elemento que está em falta. Quando nós não temos a estruturação de políticas públicas
que permitam depois utilizar o nosso foco a curto, médio e longo prazo, nós depois temos um gap em termos de qualificação de recursos humanos. Por exemplo, o pirâmide de recursos humanos em Angola está invertida. Nós temos muita gente com licenciatura e temos pouca gente com cursos técnico-profissionais e quase pouca gente também com o doutoramento. O que é que isso provoca? Provoca uma banalização das currículas. Quem termina a licenciatura não está apto para o acesso ao mercado, porque veio de um sistema com muitas falhas, não tem todas as competências, precisa de adquirir experiências dentro do mercado, que muitas vezes vem na lógica da informalidade, e que não permite agregar o valor àquilo que é o seu diploma. Resultado, reforça-se um outro mito de que quem estudou fora do país tem mais instrumentos, inclusive a língua internacional, para concorrer no mercado de trabalho. E isso quebra a credibilidade da qualificação a nível nacional. Por isso, há que reestruturar, há que definir as prioridades de formação, há que definir as prioridades em termos de mercado e fazer um link entre a formação, emprego e mercado de trabalho. E depois olhar para níveis de especialização que vão nos permitir nós sermos líderes do processo de transformação da nossa economia, mas também do nosso sistema de bem-estar. Isso, neste momento, está em falta. O que faz com que, quando olhamos, por exemplo, para cursos que vêm das ciências sociais, o que é que acontece? Nós temos um boom de juristas, de sociólogos, e depois não temos engenheiros. E não temos, por exemplo, técnicos profissionais. Porque a formação de base não nos permitiu fazer toda essa escala para que mesmo que eu chegue, por exemplo, ao curso de antropologia, mas tinha já a priori algumas competências técnico-profissionais que me deem a minha relação com o mercado de trabalho e que me dê a capacidade de ofício e que depois, ao nível de ensino superior, me dê a capacidade de elaboração teórica para formular novas concepções, para formular novas metodologias, instrumentos que vão trazer a inovação científica. E depois, como isso não acontece, não só leva a uma desestruturação do mercado, para cursos que têm maiores saídas, tanto em termos de liquidez, em termos de acesso ao dinheiro, que é o caso dos juristas, mas também como aqueles que podem ter múltiplos serviços, como é o caso, por exemplo, dos sociólogos, ou gente que vem das ciências sociais, isso acaba por definhar toda a lógica que podia ser as universidades terem, de facto, instituições no seu interior que dialogam com o mercado de trabalho. Abro parênteses, eu, 3 meses antes de terminar a minha licenciatura, na universidade onde estudei, vinham empresas fazer feiras de emprego para captar talentos dentro das áreas que querem. E mais, as próprias universidades têm gabinete de estágios e saídas profissionais com vínculo direto para o mercado. Quem, por exemplo, formar em sociologia na minha universidade, no máximo tem 3 meses de desemprego à procura do primeiro emprego. Por quê? Porque eles desenvolveram toda uma tecnologia social, toda uma engenharia social de articulação com o mercado de trabalho e que valoriza o seu currículo. Mas as nossas universidades são passivas, não têm essas questões. Agora, as universidades podem influenciar isso. Podem fazer estudos na Faculdade de Economia, podem fazer estudos sobre o valor, por exemplo, das qualificações no mercado de trabalho em Angola e fazer propostas de mudança. A escola, por exemplo, de Sociologia da Universidade Agostinho Neto pode fazer estudo sobre percepções e saídas profissionais dos sociólogos em Angola e demonstrar nos próximos 10 anos quais são as tendências em termos de serviços de base, serviço comunitário, ao nível do setor, por exemplo, não estatal, não governamental, ao nível das empresas, ao nível da cooperativa, a nível dos institutos públicos, ao nível, por exemplo, mesmo das autarquias que está-se a pensar que daqui a algum tempo deve acontecer. Portanto, nós temos que ter capacidade não só de provisão, mas também de planificação, que vai nos levar a ter essa possibilidade de influenciar o mercado de trabalho com qualidade que vem a partir dos centros que nós produzimos os tais conhecimentos e tais talentos. Infelizmente, ainda isso não está a acontecer no contexto angolano. Um outro elemento importante é que, se não há essa estruturação e nem há seguimento de estudantes fora do país, torna mais difícil a inserção, integração do estudante formado fora do país para o mercado de trabalho nacional. Porque o Estado, infelizmente, não contou com esses talentos humanos para os seus próximos 3, 4, 5 anos.
Só as empresas, por exemplo, no caso do Sonangol, eu conheci muita gente que teve bolsa de estudo do Sonangol. Só essas pessoas sabiam que tinham garantias de acesso a um trabalho devido também àquilo que era o panágio da empresa Sonangol. Mas a empresa Sonangol não pode ser tomado como referência em termos de integração, porque os mecanismos de acesso às bolsas de estudo de Sonangol não são mecanismos públicos. Não há uma estrutura nacional que faz concursos públicos para acesso à bolsa de estudo e que permita depois angariar todos aqueles que têm potencial de acesso ao ensino e de qualificação. Pior ainda, nem podia pensar nisto porque as bases iniciais de formação não são iguais. Quem vem das províncias não tem as mesmas possibilidades de acesso ao ensino superior em Angola de quem está, por exemplo, na capital, porque as instituições não têm o mesmo nível de abordagem daquilo que é a capacidade do Estado em harmonizar o funcionamento dessas instituições. Portanto, há um déficit enorme de atraso em termos de estruturação das instituições públicas que vai fazer com que, se não existir um movimento social dentro da própria academia que luta pela cientificidade da academia, o que vai imperar é exatamente esse sistema político ir captar elementos dentro da academia para alimentar a lógica que até agora não tem funcionado, que é o desinvestimento do setor público. Era isso que queria deixar nesta fase. Podemos fazer mais uma round, se for necessário. Exatamente. Podemos, já temos aqui inscrições para mais uma ronda, a começar pela Nadine, está aqui com a mão já há algum tempo. Nadine, pode ligar o seu microfone. Sim, obrigada. Obrigada, Sérgio. Boa tarde a todos. Obrigada ao nosso preletor. É um prazer tê-lo aqui conosco. Então, dentro da sua apresentação, né, falou-se dos pontos que nós que somos do ensino, da área, aliás, do setor privado, neste caso, do setor privado, ficamos assim sem saber por onde começar. Mas para dizer que existe sim, da parte estatal, da parte legal, neste caso, normativas, regulamentação do perfil de um professor universitário. Isto existe, todas as exigências de que tem que produzir conhecimento científico, o artigo científico, tem que ter um nível de mestrado, de doutoramento, isso tudo existe. Agora, o que é que nos falta aqui, após essa exigência que se faz? Como o colega acabou de dizer, que existem 70% das instituições de ensino superior em Angola, 70% são privados. Então, neste caso, como é que, se a parte estatal, pública, que tem todo este perfil, tem todo o aparato no papel, isto sim, tudo no papel, que para ser um ensino superior, para ser, aliás, uma instituição, uma universidade, um instituto, tem que ter todo o desenho que o nosso preletor falou e bem, copiado de onde? Sempre imitamos aqui da parte europeia. Está tudo no papel, mas a sua implementação não é cumprida. Então, a minha questão, neste caso, vai para o preletor, será que o que é que leva o Estado a não penalização, a não penalizar a este 70% das instituições privadas que são incumpridores com aquilo que diz a lei propriamente do ensino superior? Obrigada. Obrigado, Nadine. Avelino, pode ligar o seu microfone. Antes de tudo, boa noite, prezados. Boa noite. De seguida, gostaria de parabenizar o ilustre preletor de hoje pela tamanha abordagem e que é mesmo necessária para os dias de hoje. Dizer também que este tema é muito atual.
vou diretamente nas minhas duas questões que aqui tenho anotado. Eu gostava de saber como é que o nosso preletor olha para a questão da reestruturação do corpo docente nas universidades ou institutos de ensino superior, havendo já uma ideologia ou regime de reprodução do conhecimento ocidental. Portanto, esta é a primeira pergunta. A segunda e última: que vias de acesso podem ser redefinidas para a dissipação do mito científico existente em África? Muito obrigado. Obrigado, Angelino. Adão Valente, pode ligar o seu microfone, por favor. Alô, sim, boa noite. Boa noite, estamos a ouvir. Obrigado. Antes de mais, gostaria de parabenizar o preletor pela neutralidade axiológica em que está a abordar o tema. E o tema requer precisamente esse tipo de análise. Mas a minha primeira questão é a seguinte: na sua macrovisão, acha que existe uma mão invisível a condicionar, a combater os intelectuais africanos? Porque me parece que sobre eles há uma espécie de perseguição sem trégua, no sentido de coartá-los e sem fazer ciência. A outra é a seguinte: eu não sei se é similar em outras localidades africanas, mas cá em Angola há a questão da politização das instituições acadêmicas, as quer escolares. Porque é assim, a política é a expressão materializada da economia. E para que se faça conhecimento, nós temos que ter dinheiro, temos que ter financiamento. E me parece que existe um currículo oculto, uma intenção oculta para que o conhecimento não seja produzido nas instituições acadêmicas angolanas. Por isso é que nós trabalhamos com a teoria do menor esforço, ou seja, nós fingimos que ensinamos e os alunos fingem que aprendem. E isso tem causado muita consequência naquilo que é a materialização do próprio conhecimento no mercado laboral. Por exemplo, por que existe uma equidistância entre o saber e o saber fazer? Ou seja, as instituições acadêmicas angolanas não fornecem competência aos angolanos, aos estudantes angolanos. Significa dizer que o estudante angolano sai da universidade e é tábua rasa no mercado laboral, não sabe praticamente nada, tem que aprender o novo e o de novo. Se a princípio são essas duas questões, e diante disso, qual é o seu parecer? Obrigado. Obrigado, Adão. Mas vamos mais uma. Temos aqui uma no chat da Luísa Pombal, que pergunta: na cadeia de produção, qual é o lugar que a produção de conhecimento ocupa? E assim temos então as perguntas por enquanto. Muito obrigado. Vou começar pela questão da Luísa. Qualquer universidade que não tem centros de investigação e que não tem revistas especializadas e não publica, não é produtora de conhecimento. Ok? É tão simples quanto isso. É difusora do conhecimento porque emite certificado. Todas as universidades têm que ter, pelo menos, capacidade de lecionar cursos de investigação e de extensão acadêmica. As universidades que não têm isso não estão como universidade, estão como centros de disseminação de informação. Uma universidade, por exemplo, que tem um mestrado em sociologia, tem que ter investigadores que estão a investigar, que estão a publicar nas suas revistas nessa área. Por exemplo, em Portugal, não se pode abrir um curso, por exemplo, de especialização, por exemplo, em economia local, se não tiver um centro de investigação nessa matéria, e se não tiver um número considerável de investigadores doutorados nessa matéria, e se não tiver revista nessa matéria. É só um exemplo. Mas isso agora acontece também nas instituições públicas em África, como, por exemplo, no Senegal, como, por exemplo, na África do Sul.
Portanto, nós podemos inspirar sobre essas matérias. A produção do conhecimento é elemento estrutural para garantir a cientificidade do saber de uma instituição acadêmica. Okay? Aquilo que eu recomendo aos professores que estão nas universidades angolanas, mesmo que as suas instituições não tenham os centros de investigação, mesmo que não tenham revistas, publiquem. Publiquem em outras. Porque depois, quando estiver numa situação de mobilidade ou de competição para um posto, esses elementos vão contar. Vai contar 4 coisas: carga letiva, número de publicações em revistas internacionais, horas de conferências e horas de atividade de extensão junto à comunidade. Esses elementos contam. Se as pessoas não tiverem isso, muito dificilmente conseguem competir dentro do mercado internacional de produção de conhecimento e daquilo que são instituições acadêmicas. Um outro elemento importante: todas as universidades são instituições que, a priori, devem pautar pela sua cientificidade, mas, ao mesmo tempo, são instituições eminentemente políticas. Agora, não são partidárias, ok? E nem estão associadas à disputa de poder político. Mas isso não significa que os seus atores não participam no campo político. Quantos ministros da educação, da ciência que saíram das universidades? Quantos ministros, por exemplo, da tecnologia, da economia, que eram reitores das universidades, inclusive na Europa e nos Estados Unidos da América? Portanto, as instituições são eminentemente políticas, mas devem salvaguardar a sua cientificidade. E isso só se consegue com o movimento acadêmico nas universidades. Portanto, isso é um elemento bastante importante que deve-se tomar em consideração e não marginalizar. Agora, nós podemos exigir aos professores, quando o estatuto da carreira docente é cumprido, é aplicado, existem instituições de avaliação, quer do funcionamento das universidades, como da avaliação de performance dos docentes. Quando nós não temos instituições independentes que fazem a avaliação dos docentes, nós não podemos ter docentes qualificados que estejam em condições de exigir alguma coisa, de serem exigidos, porque não há nenhum padrão que demonstre a sua produtividade acadêmica. Mas é a mesma coisa também para as universidades. Em todas as instituições, por exemplo, Cabo Verde agora aderiu isso, a avaliação das instituições acadêmicas e do ranking, tanto pelos cursos como das universidades. Isso ajuda a normalizar o funcionamento das instituições que produzem o conhecimento e dá também crédito para quem está nessas áreas. Um outro elemento importante é que não pode haver uma preocupação só com os docentes ou os investigadores. A universidade sem estudantes não existe. Então, deve haver também uma política pública que permita aqueles que já têm acesso à universidade trabalharem dentro de uma perspectiva, quer do ensaio à investigação, com grupos de tutoria que lhes permitem integrar grupos de pesquisa como investigadores júniores, mas também lutar para que a própria universidade desenvolva programas de fomento que apoiem linhas de pesquisa com pequenos fundos. Isso já está a acontecer em Moçambique. E mais, Moçambique já tem uma instituição pública que financia a investigação no ensino superior para as ciências sociais e lança concursos. Agora, podemos ir mais longe. Por que a Angola não tem uma política de bolsa de estudos doméstico? Por que a Angola está a dar bolsa de estudo para o exterior, que são dívidas para o país, e não consegue ter bolsa de estudo, primeiro, para as instituições públicas? Quando isso não acontece, são os próprios estudantes, são os próprios acadêmicos que devem lutar para que isso seja realidade. Nós não vamos esperar que os políticos venham fazer greve e manifestação para uma lei que devem elaborar. É a sociedade que tem que mobilizar para isso. E se a sociedade não se mobilizar para isso, os políticos vão continuar a deixar que os privados tomem conta da educação, porque isso responsabiliza a sua competência em criar capacidades para formar uma sociedade que vai ter mais massa crítica
para pôr em causa o seu próprio poder e o status quo. Portanto, é dentro dessa base que nós temos de trabalhar, de pressão, de influência, de construção, mas com elementos que nos tragam alguma capacidade de ação. Ótimo. É isso. Muito bem. Eu queria só compreender também para podermos aqui, para não ficarmos aqui com dúvidas, quando fala em bolsa doméstica, fala das bolsas para o ensino superior internamente ou a nível do continente africano? Agora o microfone está desligado. Deixa aqui. Ok. Este é uma. Tem a ver, Sim. bolsas de estudo domésticos são aquelas bolsas de estudo que é dado tanto ao nível do secundário como ao nível do ensino superior para a frequência de cursos técnico-profissionais e também para a frequência de cursos de ensino superior, licenciatura, mestrado, doutoramento, no país de origem. Ou seja, dentro de Angola, nas instituições públicas do ensino em Angola. Ok. Não. É que nesse caso, Angola tem a nível do ensino superior. O próprio instituto que avalia, pronto, que determina as bolsas para a nível internacional também aplica bolsas internas, nesse caso. Aquilo que se diz, bom, da última avaliação que se fez, é que os níveis, por exemplo, da transparência e da equidade na atribuição dessas bolsas não têm permitido, por exemplo, colocar Angola no ranking onde está Moçambique, onde está a África do Sul, porque esses garantem a transparência em todas as linhas do processo. Pois. Desde a existência da lei, a publicação, existência de infraestruturas, estrutura a nível local, até na definição de grupos sociais que têm acesso à bolsa. Desde aqueles, por exemplo, que entram por concurso público por questões de pobreza econômica, até aqueles que entram, por exemplo, questões de mérito em termos de atribuição de notas. E a partir daí balizar aqueles também que têm, por exemplo, aptidões e competências que demonstram possibilidades para explorar áreas técnico-profissionais. Angola ainda não está nesse parâmetro. É um bocado isso. Uma outra questão importante também é que, mesmo, por exemplo, para acesso a bolsas de doutoramento ou pós-doutoramento fora do continente, aí há maior sincretismo no acesso a essas bolsas e que dificulta também a sua própria democraticidade e efetividade e muito mais a capacidade de retenção desses quadros pós-formação para regresso ao país de própria origem. Muitas das vezes essas pessoas, até para pagarem bilhete de passagem, são os familiares que custam as suas saídas, então ficam desobrigados a voltar. Vou dar um exemplo. Na Ilha da Madeira, em Portugal, quando o estudante sai para o continente com bolsa de estudo, assina uma declaração de que se não voltar um mês após o fim do curso, vai pagar com juros todo o dinheiro que recebeu para os estudos. E fica essa declaração. E é o próprio governo regional que lhe paga o transporte, o alojamento, tanto na ida como no regresso. Pois. E garante também ainda o acesso ao estágio profissional. Portanto, como é que um país não pode garantir isso? E são essas questões que, de fundo, que nos obrigam também a uma reflexão de que não são coisas de outro mundo, são coisas que podemos organizar essa institucionalidade para que melhore a nossa capacidade, tanto em termos de acesso, mas também em termos de credibilidade e depois da validade de aquilo que são os diplomas no mercado de trabalho. Não, e falas muito bem, porque Angola tem um déficit enorme em termos de secretismo. O processo todo, não há transparência no processo. E também há, de facto, por parte de Angola, um isolamento quase que total das boas práticas a nível da educação, a nível africano. Quase que não há uma comunicação. Angola criou um mecanismo agora, que denominou de bolsas de mérito, mas esta bolsa de mérito é para estudantes que estejam matriculados ou com pretensão de matricular-se em melhores universidades do mundo. E nesta lista das melhores universidades não consta as melhores universidades africanas. Lá está, e as boas práticas, vamos sempre continuar a reproduzir, aliás, nem é reproduzir, é tentar reproduzir, porque depois lá está esse elemento de retorno dos bolseiros que não retornam na sua esmagadora maioria, ou até aqueles que retornam, entretanto, não têm um aproveitamento. E mesmo que tivessem um aproveitamento, há uma reprodução de um modelo, sistema
ocidental, quando em detrimento de boas práticas a nível africano, né? Isto é muito bem. O Adão Valente colocou a mão já fez uma intervenção, mas como estamos agora com uns minutinhos, vamos fazer a última intervenção e depois vamos para as considerações finais do nosso programa. Cedric, Sim? na Alô, sim. última parte, quando eu tiver a intervir depois do Adão, Sim. vou pedir, Alô? se possível, para passar para os colegas as 6 referências bibliográficas que eu recomendo sobre essas questões. Ok? Ótimo, ótimo. Já mandei para o seu WhatsApp. Está bem, vou Força, já. Adão. Muito obrigado mais uma vez. Eu só para perguntar, já que tem uma visão macro e endógena e exógena da realidade angolana, por que que a produção de conhecimento em Angola não é uma prioridade? Ontem nós acompanhamos a apresentação da doutora, da doutora, Tânia da Carvalho, preletora, me do esqueço o nome. Tânia Carvalho. E obrigada, da doutora Blanca Carvalho. E me pareceu que ela devesse fazer um marketing próprio, por conta própria, do seu próprio livro. Isso é normal, mas ficou subjacente de que não existe uma instituição credível para financiar a produção do conhecimento dela. E esse exemplo é extensivo a uma outra doutora aqui em Angola, que é a doutora Encarnação Pimenta. Ano passado, ela teve os seus livros retidos na alfândega pela instituição FAIO 3 meses, porque a FAIO disse que os livros dela são subversivos. Então, como entender essa realidade? Por que que em África, particularmente em Angola, os intelectuais são combatidos? Por quê? É apenas isso. Obrigado mais uma vez. Então, obrigado, Adão. Sim. Tá bem. Bom, nunca os intelectuais deixaram de ser combatidos, né? Em toda parte, não é só em Angola. Todos os países têm essa questão, porque quando se produz o conhecimento, desestrutura-se aquilo que é o status quo, né? Então, aquilo que eu chamo de intelectualidade tem a ver com a capacidade de produção do conhecimento e, ao mesmo tempo, a capacidade de mobilização para usar esse conhecimento para a transformação da própria realidade. Ao intelectual não basta só produzir conhecimento e sentar-se, mas é necessário essa mobilização. E exemplos do Cheikh Anta Diop, do Kizerbo, exatamente de intelectuais que se mobilizaram pela causa da cientificidade acadêmica africana. Sem ir olhar para os outros que fundaram nossas nacionalidades, independências, que foram ainda para outras causas, né? Essas questões vão continuar enquanto o poder político nos nossos países são autocráticos ou então querem governar a partir de uma perspectiva de absolutismo, ou então quando sentem que perdem espaço de protagonismo perante uma sociedade mais esclarecida e produtora de saber, capaz de não se alienar perante a sua condição, por exemplo, de falta de renda, ou então a sua capacidade, por exemplo, de estar nas instâncias de poder político que depois podem levar à situação que eles não estão a contar. Mas a minha mensagem é que, se pudermos encontrar hoje, por exemplo, aquilo que foi a revolução política que se viveu no Senegal, foi porque as universidades estiveram na vanguarda dessa luta. A Universidade Cheikh Anta Diop foi decisivo para a construção dessa consciência social, para a emancipação juvenil, e os académicos foram capazes também de mobilizar-se enquanto intelectuais que defendem a democracia, a liberdade, a justiça social e o bem-estar de todos. Então, essa é uma luta que se deve continuar, e é algo que cada vez mais está ao alcance da nova geração de africanos e, em particular, dos angolanos, não só nos períodos eleitorais, mas sobretudo nos períodos não eleitorais, onde tem que desenvolver toda uma resiliência cívica para poder se reinventar enquanto cidadãos. E a experiência da Angola também é hoje estudada como, por exemplo, a 2 níveis, como, por exemplo, a capacidade de mobilização de uma sociedade civil para desestruturar aquilo que é o status quo, mas, sobretudo, aquilo que também é a capacidade da juventude, em termos de democracia digital,
para influenciar a possibilidade de escolha. Portanto, são esses passos que têm que continuar a ser dados, têm que continuar a ser solidificados, mas têm que ser trazidos também dentro da própria academia para a construção de movimentos sociais mais sólidos e que nos permitam também encontrar políticas públicas mais favoráveis para uma próxima geração que acredito que a partir de 2030 irá usufruir de todas essas questões que hoje estamos a discutir enquanto elemento que vai demonstrar algum nível de maturidade da academia, das ciências sociais e da investigação em Angola. Para terminar, eu partilhei cinco livros, um de Claude Aquet, não sei, ora está, um de Claude Aquet, esse é muito importante, mostra aquelas dimensões do colonialismo sobre o sistema de pensamento africano e pensamento científico africano e desmonta todas as lógicas do Banco Mundial, do FMI, que acabam por sitiar aquilo que seriam as modalidades de produção do conhecimento em África. Depois trouxe 2 volumes do trabalho de Codeseria. Esses 2 volumes sobre universidades em África são estudos mais completos sobre as universidades do Egito, África do Sul. O primeiro volume é muito interessante, fala sobre a questão da liberalização, e o segundo volume traz a questão da produção do conhecimento. E são Adebayo Olokoshi e Timbiane Zeleza, são dos maiores intelectuais nesse campo, e conseguiram trazer vários académicos de todas as latitudes africanas para demonstrar que nós estávamos perante uma nova era e o desafio das instituições académicas era, sobretudo, de libertação, de independência e de endogenização daquilo que são os modos de produção de pensamento. Também há um trabalho interessante sobre intercâmbio de modelos de desenvolvimento de capacidades das universidades, que vale a pena também olhar, de vários atores, também uma produção do Codeseria. Eu destaco a participação de um colega e amigo que coordenou esse trabalho, a Maré, e que vem trazer também essa preocupação, como é que em contexto onde há similitude com Angola como Nigéria, podemos encontrar formas de funcionamento das universidades que tendem a enfraquecer ou potenciar a capacidade de produção do conhecimento. E, por fim, o Mamour Mandane, a quem eu admiro imenso, que traz aqui um trabalho fundamental a falar sobre as universidades no contexto do mercado. Quais são os dilemas neoliberais e como é que depois há uma emergência, no caso da África Austral, para pensar aquilo que seria uma nova geração de universidades africanas. Então, são livros que estão disponíveis no Amazon. Os livros de Codeseria estão todos disponíveis para download na página do Codeseria. Estão em inglês, estão em francês. Há alguns que estão em português. Eu depois vou mandar o link da biblioteca do Codeseria. É a maior biblioteca de ciências sociais em África, feito em África por africanos, e podem aí encontrar muitas coisas de académicos também angolanos, e que retratam sobretudo a realidade de Angola. Por fim, resta-me agradecer imenso ao Cédric por esse desafio, agradecer imenso a esta universidade que eu chamo de pluriversidade angolana, que está a emergir com uma nova geração de académicos que tem permitido esse tipo de debate, de intercâmbio, com pessoas que vão trazer o seu testemunho. Eu, felizmente, tenho uma experiência em Angola, mais nas províncias, fruto do meu trabalho com a ADRA. Quando chego, vou mais para as províncias, ver as comunas, ver, por exemplo, as dinâmicas organizacionais da sociedade civil. Isto tem-me dado também uma possibilidade de reconhecimento de uma realidade mais abrangente e que, pelo menos, permita-me dialogar com a Angola, que acredito que poderá vir a virar de página já na próxima década, afirmando-se como uma potência intelectual, académica e científica no contexto africano. E muito obrigado. Muito, muito obrigado mesmo, Miguel. Estamos a fechar, estamos a encerrar com chave de ouro. A sua apresentação
com este tema é muito, eu acho que é mesmo, vai mesmo a calhar, que é, nós vamos abordar vários temas muito específicos a nível da sociologia, mas hoje falas da sociologia do seu ensino a nível de África, das universidades. Isto é muito importante, né? Estamos aqui, depois de várias apresentações, estamos agora a fazer aqui uma análise final de como está a ser produzido, então, o conhecimento em ciências sociais, a sociologia. Isto é muito bom e por isso estamos muito satisfeitos. Muito obrigado mesmo. Duplamente satisfeitos, podíamos até aqui acrescentar também outro elemento que é de termos agora a fechar com este caráter de internacionalização da nossa Semana da Sociologia. Porque tivemos até o momento 4 intervenientes, ou seja, 3, porque um acabou por não conseguir fazer a sua apresentação, todos eles angolanos. E hoje temos aqui alguém a partir da Guiné-Bissau que também passa, transmite-nos o seu olhar, que é um olhar abrangente, não é um olhar apenas da Guiné-Bissau, é um olhar, digamos, africano, mas não só africano, porque também tem estudos e participação noutras realidades, como já referi na introdução, também participa até no Centro de Estudos no Chile. Chile, Brasil, e tem aqui a colega Ana, estou aqui agora a procurar, Ana Souza está aqui a felicitar pela sua também brilhante apresentação e a propor, inclusive, que se faça um seminário já na Unilab nos próximos tempos. Da nossa parte aqui da academia, nós agradecemos imenso também a participação de todos que aqui se inscreveram. Em especial, claro, não pode deixar de ser aos preletores e preletoras. Aqui estamos na presença do Miguel, mas também do Bartolomeu Papo Seco, que fez a sua apresentação na terça-feira, e agradecemos pela sua disponibilidade a partir de Malange. Tivemos a Tânia de Carvalho ontem e a professora Elizabeth Vera Cruz a fazer a abertura aqui à segunda-feira. Nós, este nosso programa é trimestral, digamos, o que nós denominamos Semana da Ciência, realizamos uma vez por trimestre. Esta aqui, inclusive, já foi um pouquinho arrastar aqui ao início do segundo trimestre do ano, mas ainda estamos a considerar como primeiro trimestre, porque foi pensado já no primeiro trimestre, e vamos agora ver se nos próximos tempos realizamos a próxima Semana da Ciência. O que nós já pensamos e definimos que será a Semana da História, e vamos também aqui contar com vários especialistas na área. Eu creio que seria um pouquinho exaustivo e fastidioso estar aqui a fazer um resumo das intervenções todas que tivemos ao longo desta semana. Nós depois vamos fazer uma pequena resenha e colocar nas nossas redes, a falar desta semana fantástica que tivemos. Da nossa parte, o que resta aqui é se calhar continuar as nossas reflexões. Normalmente, estas semanas propiciam sempre reflexões lá mais para frente e quem sabe, até a realização de cursos mais específicos. Quem sabe um dia podemos aqui ter o Miguel de Barros a dar-nos um curso específico de uma semana, porque estas intervenções são muito curtas, são às vezes 2 horas, 1 hora e meia, são muito curtos para poder extrair o máximo que temos, que tem para nos oferecer. Eu vou desejar-vos uma boa noite, com mais uma vez toda a gratidão pela vossa participação, e colocar-nos sempre à disposição para qualquer questão que nós temos ali, as nossas redes continuam abertas. Antes de desejar boa apetite ao jantar, vamos ainda fazer a foto do grupo, que eu sempre esqueço. Vamos fazer aqui a foto, ligar as nossas câmaras, porque eu esqueço sempre desse detalhe, mas como É a só acender a luz. Sim, como a Nadine está aqui à minha frente, então lembrei do lembrete de ontem. Olha, vamos lá. Câmaras ligadas. Eu agradeço imenso também aqui a professora Ana Souza pela sua participação. Honra-nos imenso contar consigo aqui. Quem sabe numa próxima oportunidade poderemos também contar com uma apresentação sua. Enquanto vão ligando as câmaras, eu vou aqui. Já Eu aproveito para agradecer à professora Ana pela disponibilidade e interesse. Nós tivemos a possibilidade de estar no Congresso dos Afro-Brasileiros de Ciências Sociais em Cabo Verde. Foi um momento muito importante. Tivemos também com a professora Elise Macamo,
com quem estive agora também em Luanda, no Congresso da Juventude, Pesquisa e Ensino Superior em África, com a Paulina Chiziane, um momento muito interessante. E aproveito para mandar um abraço à minha conterrânea, amiga Nadine, que acompanhou esse processo, e fico muito feliz também que ela abraça a academia. E desejo ao Cedric, um amigo, um irmão, de tempos difíceis, mas também sempre da crença que é através da promoção do conhecimento e partilha desse saber com todos é que conseguimos ampliar a nossa capacidade de influenciar mudanças desejáveis. Portanto, agradeço a todos os outros participantes dos dias que eu não estive, tanto na oração como no debate, e de hoje em particular. Eu vou deixar no chat o meu contato WhatsApp, o meu contato Instagram, Twitter, e podemos continuar a debater, tá bem? Ótimo, muito bom Obrigado. mesmo. Olha, vamos fazer, já está ali o número, podem já apontar. Eu sugiro que também deixe o e-mail, eu. Sim. Vamos fazer aqui a foto, aquela contagem regressiva que é para prepararmos assim o rosto, a pose. Vamos lá. Olha, muita gente não ligou ainda a câmera. Não sei se estão distraídos. Domingo, vou chamar. Olha a chamada. Então, Domingos, Eduardo, mas só liga quem quiser ligar, nada é ok, é obrigatório. A Luísa, Osvaldo, Venildo, Adão, Belde, Nani, Evaristo. Temos também o que é que está? Ok. Então, já há mais pessoas a ligar as câmaras, ótimo. Nós temos mais pessoas agora aqui no final e por isso vamos ter que fazer fotos, foto de ecrã, né, mais vezes, porque temos ecrã dividido. Temos aqui dois ecrãs. Pronto, dois blocos. Então, 3, 2, 1. Está feita a primeira, vou agora passar para o outro bloco fazer a segunda. 3, 2, 1. Está feito. Está feito. Agora sim, eu desejo uma boa noite e bom apetite ao jantar. Estamos juntos. Até a próxima. Até a próxima. E agora, só aqui. E já está. Já está naquele modo em que podem ligar microfones, inclusive. Eu vou